Oi, meus alunos e alunas, espero que todos estejam bem. Aqui está de novo o professor Luciano. Como vocês podem observar, ainda continuo com frio. Creio que você aí em sua casa também está com frio por esses dias. Então, nós teremos hoje uma aula de história do terceiro ano do ensino médio. Então, sejam bem-vindos a esta aula, todos meus alunos e alunas do terceiro ano do ensino médio. Mas antes de nós falarmos sobre o capítulo mesmo, eu gostaria de dar um lembrete a vocês. Meus queridos, é sério, é muito sério. Tirando a forma assim de brincar, de falar, muitos e muitos alunos não estão entregando as atividades. Então você olha lá na plataforma Moodle, na primeira semana bastante alunos entregaram, quase todos entregaram. Na segunda semana diminuiu. Na semana passada, menos da metade dos alunos entregaram as atividades. Então, por favor, faça aí um esforço, faça as atividades, entregue, dê lembretes no grupo, entra lá no seu grupo do WhatsApp da sala, dê lembranças lá que precisa fazer as atividades. Eu procuro ser assim bastante coerente, bastante razoável na quantidade de atividades. Mas se vocês acharem que são muitas, que está muito complicado fazer, que não dá, é muita atividade de história, fala assim, pô, não dá, esse careca tá ficando doido, não dá para fazer tudo isso. Pode falar que a gente analisa. Se tem dificuldade, tem lá na plataforma Moodle, que pode entrar lá e perguntar. Tem o meu número aí do WhatsApp também, que vocês podem perguntar, pode ficar à vontade para perguntar, para expressar a sua opinião. Só lembra um pouquinho assim que o professor Luciano já é velhinho e velhinho dorme cedo. Quando é 10 horas eu já vou me recolher, mas antes desse horário pode ficar à vontade, pode me chamar que eu respondo, nós conversamos. Então, mas não deixe de fazer as atividades, isso é muito importante, principalmente para o terceiro ano. Eu sei que as aulas dessa forma não são iguais às aulas presenciais, mas no momento é isso que nós podemos fazer. E logo as aulas vão voltar da forma que era antes. Mas quando elas voltarem, nós também não vamos conseguir rever esses conteúdos. Esses conteúdos já passaram. Então, por isso que é importante você fazer a atividade para que você consiga, depois que voltar, manter o ritmo. Então, por favor, façam isso. Agora sim, vamos lá ao capítulo de história dessa semana. Então, é o capítulo de número 3, aí na página 261. O título desse capítulo, A Reforma Religiosa, ou como muitos já ouviram falar, a Reforma Protestante. Então vamos entender o que foi isso e por que isto aconteceu. Então, quando nós ouvimos a palavra reforma, o que quer dizer isso? Se você procurar aí, talvez no dicionário, reforma vai estar ligada a quando você faz melhoria em algum lugar, em alguma coisa. Então, isso é uma reforma, fazer melhorias. Então, nós vamos ver como que foi supostamente feito melhorias no âmbito religioso. Na aula de hoje, vocês perceberão que nós vamos ver bastante sobre a Igreja Católica e vamos explanar alguns pontos da Igreja Católica que foram bastante complicados. Mas quando nós falarmos aqui da Igreja Católica, sobre esses pontos complicados da Igreja, tenha em sua mente que eu não estou falando mal da instituição católica, não. Nós estamos expondo as falhas das pessoas que controlavam a religião naquele momento. A Igreja Católica é dessa forma hoje? Não sei. Isso daí não posso afirmar. Eu posso afirmar da história, desse momento histórico que nós vamos ver. Então, durante toda a Idade Média, todo o período do feudalismo, embora vocês sabem que o feudalismo é aquele momento em que as pessoas ficavam fechadas dentro do seu feudo. Embora nesse momento todos ali estavam muito fechados, existia uma coisa que era comum em toda a Europa, a religião. A religião era católica.
Isso fez da religião católica uma instituição extremamente poderosa. E as pessoas naquele momento eram pessoas muito, muito, muito religiosas. Todas seguiam aquilo que a Igreja Católica falava, aquilo que a Igreja Católica dizia. Só que durante os séculos 13 e 14, isso vai começar a mudar. Isso começa a mudar mediante aquilo que nós vimos da aula passada, do renascimento cultural. As pessoas passaram a ter mais acessos à literatura, a livros, e elas começaram a questionar algumas coisas da igreja. Por exemplo, a Bíblia mesmo não estava à disposição das pessoas. Primeiro, a Igreja Católica limitava a quantidade de Bíblias. E segundo, fazer uma cópia da Bíblia era extremamente complicado. Para vocês terem uma ideia, um escriba, que era a pessoa que fazia a cópia dos livros, por exemplo, ele ia fazer uma cópia da Bíblia, ele tinha que copiar a Bíblia todinha, então imagina, copiava a Bíblia todinha, depois ele tinha que ter o trabalho de contar o número de palavras daquele livro que ele estava copiando, e depois contava também o número de palavras daquela cópia que ele havia feito. E o número de palavras tinha que bater. Se na cópia que ele fez tivesse uma palavra a menos, aquela cópia já estava descartada. Então olha como que era complicado, né? Mas nós vimos no Renascimento Cultural que teve a invenção da imprensa, feita por Gutenberg. Então, a partir do momento que se montava os caracteres todo da Bíblia, dava trabalho? Dava. Mas depois que se montava os caracteres, podia-se imprimir várias e várias cópias. Então, a Igreja Católica começa a perder um pouco do controle das Bíblias que estavam em circulação. E as pessoas começam a perceber que muitas coisas que a Igreja Católica fazia não era certo. E nesse momento também, no final do feudalismo, como nós já vimos, teve a peste negra, aquela epidemia que vai ceifar a vida de milhares e milhares na Europa. Nesse momento, por exemplo, a pessoa quando está doente, quando está correndo um sério risco de perder a sua vida, e a pessoa é extremamente religiosa, o que ela faz? Ela pede a ajuda de Deus. Naquele momento, quando eles iam pedir a ajuda do padre, do bispo, o padre e o bispo estavam preocupados mais com os senhores feudais, com os filhos dos senhores feudais, e quase não dava mais atenção para os camponeses. Isso começa a revoltar um pouco as pessoas. As pessoas também vão começar a observar o luxo em que os padres, os bispos, arcebispos, todos eles viviam. Muitos, como nós já vimos anteriormente, padre, bispo, era um cargo que era exercido por pessoas da família do senhor feudal. Então eles viviam num luxo muito grande. Muitas vezes a Igreja Católica relacionava ou entrelaçava mesmo a questão do perdão, a questão do pagamento em dinheiro, em terras. Por exemplo, a pessoa que ia lá se confessar para o padre, ele não passava penitência como em oração. Vai lá, meu filho, reze tanto que seus pecados vão ser perdoados. Não, ele não fazia isso. O que ele fazia? Falava, puxa vida, você pecou pra caramba, hein, mano? E agora, o que a gente faz? Tem aqui um pedacinho da cruz que crucificou Jesus. Então você vai ter que pagar esse pedacinho aqui. Se você comprar esse pedacinho de cruz, você está salvo. Quanto custa o pedacinho de cruz? Então ele tinha que pagar em terras, tinha que pagar em serviço. As pessoas começaram a ficar revoltadas com isso, né? Vendo cada vez mais os padres, os bispos terem uma vida confortável, uma vida de luxo, e não se preocupar mais com a espiritualidade das pessoas. Então as pessoas começaram a ficar revoltadas com isso. E nós vimos também na aula passada e na retrasada que vai surgir a classe da burguesia, e essa classe vai começar a crescer bastante, ter bastante lucro em seu comércio. E a igreja, até mesmo com uma visão ainda extremamente medieval,
condenava o lucro, falava que o lucro era um dinheiro que não era de Deus. A igreja também condenava o empréstimo de dinheiro com juros. Então tinha muitos comerciantes que pegavam dinheiro emprestado com os bancos e os bancos cobravam juros. Então a Igreja Católica dizia que isso era errado. Então muitos burgueses começaram a ficar contra a Igreja Católica também. E o estupim disso vai ser quando um monge alemão, chamado Martinho Lutero. Então o Martinho Lutero, além de ser monge, conhecer muito bem a Igreja Católica, mas ele não era qualquer um. Ele era uma pessoa extremamente inteligente. Ele era uma pessoa que era doutor em teologia. Então ele estudava muito bem a Bíblia. E ele vê tudo aquilo que a Igreja Católica estava fazendo de errado, né? Por exemplo, as missas eram somente rezadas em latim, a população mesmo já não entendia nada. A questão dessas indulgências, das pessoas terem que pagar para conseguir o perdão de seus pecados. Então Martinho Lutero começa a observar tudo isso e é contra tudo isso. Mas só que ele vai observar também que ele era alemão. Na Alemanha, que naquele momento não era Alemanha ainda, era a Prússia, e fazia parte do Sacro Império Germânico, que era uma região em que envolvia, onde hoje é a Alemanha, envolvia a Áustria, a Hungria. Então, todos ali naquela região, os burgueses ali, os príncipes, ficaram revoltados também com a Igreja Católica. Não estava gostando de como a Igreja Católica dominava tudo. Os reis, que agora tinham o poder, que não era mais o senhor feudal, também ficava incomodado com o poder que a Igreja Católica queria. Então Martinho Lutero, ele via tudo que a Igreja Católica estava fazendo de errado. Só que ele não tinha força para expor tudo isso. Mas os príncipes do Império Germânico começaram a apoiar ele. Então ele percebe que ele tinha o apoio dos príncipes. E em determinado momento ele vai até Roma. E quando ele chega em Roma, ele fica abismado quando ele visita o Vaticano, com tudo aquilo de ouro, toda aquela suntuosidade que existia, que existe ainda no Vaticano. Então isso deixa Martinho Lutero extremamente raivoso, né? Como que a igreja se preocupa tanto com os bens materiais e deixa a população que está lá numa situação bem ruim. Então a igreja tem que se preocupar com a espiritualidade das pessoas e não com a riqueza. E nesse momento a igreja estava mais preocupada com as riquezas. Lembrando que não é a igreja em si, não a instituição em si, e sim as pessoas que controlavam a igreja naquele momento. Então, o Papa, os arcebispos, os bispos e chegando até o padre, todos estavam mais preocupados com os bens materiais que eles iriam adquirir. Então Martinho Lutero, quando ele volta para a Alemanha, ele volta muito revoltado. E ele escreve 95 teses, 95 afirmações que comprovavam que a Igreja Católica estava errada. E ele faz mais do que isso. Ele expõe essas 95 teses para que todos pudessem ver. Então isso deixa a Igreja Católica, deixa a elite, o alto escalão da Igreja Católica muito revoltado. Começa a persegui-lo, só que os príncipes germânicos conseguem defender Martinho Lutero. Ele vai até ficar escondido. Enquanto ele estava escondido, ele consegue traduzir a Bíblia todinha para o alemão. Então essa Bíblia também traduzida para o alemão, ela é impressa e distribuída também numa escala que bastante pessoas tiveram acesso. Aí as pessoas conseguiram ver ainda mais que a Igreja Católica, que as pessoas da elite da Igreja Católica estava fazendo aquilo que não era certo, aquilo que era errado quando se olhava na Bíblia.
Então, muitas pessoas passaram a seguir as ideias de Martinho Lutero. Martinho Lutero questiona tudo isso, né? Questiona a questão da Igreja Católica se preocupar mais com as riquezas, ele questiona a questão até do celibato dos padres, ele questiona essa questão das indulgências, dos dogmas da Igreja Católica também, aquelas leis que a Igreja Católica coloca como fundamentais. Ele questiona tudo isso em suas 95 teses. É lógico que a Igreja Católica não aceita isso de bom grado, continua a perseguição a Martinho Lutero, vai ter uma confusão muito grande na Alemanha, muitas e muitas pessoas vão entrar em conflito por causa disso, pessoas partidárias a Martinho Lutero, pessoas partidárias ainda à Igreja Católica vão entrar em conflito, vai ter brigas, vai ter mortes por causa disso, mas as ideias de Lutero vão se espalhar pela Europa. As ideias de Lutero se espalham pela Suécia, pela Suíça, chega também até a França, até a Inglaterra. Então essa ideia de que realmente a Igreja Católica estava fazendo aquilo que era errado acaba se espalhando por toda a Europa. Embora as ideias de Lutero fixem bastante no Império Germânico, como eu falei, na Suécia, na Suíça, já na França, as ideias de Lutero vai chegar através de uma outra pessoa, que é João Calvino. João Calvino também ali na França vai criar o calvinismo, que também mostrava o que a Igreja Católica estava fazendo de errado e também colocava outros aspectos que as pessoas deviam procurar fazer, como por exemplo, ele fala sobre que o luxo que a Igreja Católica vivia era desnecessário, ele fala que os cultos deveriam ser feitos de maneira que as pessoas pudessem entender de forma simples. Então aí na França as ideias de Lutero vai chegar através de João Calvino e que vai dar origem também ao calvinismo. Já na Inglaterra vai ser algo assim até interessante, como está aí na página 263. Lá na Inglaterra vai começar algo chamado de anglicanismo. O que é isso? A igreja anglicana. A Inglaterra era governada pelo rei Henrique VIII. E o rei Henrique VIII era casado com a Catarina Aragão. Só que ele não gostava da Catarina Aragão. A grande paixão da vida de Henrique VIII era Ana Bolena. E ele queria se separar da Catarina Aragão. E qual é o motivo que ele deu para se separar da Catarina Aragão? É que ela não tinha dado a ele um filho do sexo masculino. Então ele queria casar-se com outra mulher para tentar ter um filho homem. Só que o Papa não permitiu que ele fizesse isso. Não permitiu que ele se separasse. Aí o que ele fez? Ele, como rei, quem manda aqui na Inglaterra sou eu. Já que eu não posso me separar porque a igreja não deixa, então eu acabo com a religião. Ele acabou com a religião católica na Inglaterra e vai criar uma religião chamada anglicana, e dentro dessa religião criada por ele mesmo, ele fala que ele pode se divorciar por um motivo de ele não conseguir ter um filho do sexo masculino. Então aí ele se separa da forma que ele queria, mas cria uma nova religião, a religião anglicana, aproveitando toda aquela confusão que a Europa estava envolvida por causa da religião. Aí é criado essa religião na Inglaterra. A Igreja Católica vai assistir tudo isso sem fazer nada? Não. A Igreja Católica vai criar a Contra-Reforma. Ela vai fazer um concílio, que é uma reunião de bispos, para discutir tudo o que estava acontecendo. Ela estava vendo que ela estava perdendo muitos fiéis. Então ela faz essa reunião. Esse concílio é feito na cidade de Trento, é difícil de falar para mim, né? Mas é nessa cidade. E ali eles
colocam algumas coisas, eles vão fazer aquilo que fica conhecido como contra-reforma, e eles mudam algumas coisas dentro da igreja, né? Como, por exemplo, as indulgências para pagar para receber o perdão. Não, aquilo estava totalmente descartado. Eles explicam o porquê do celibato do padre, do papa, do bispo, que eles não podiam se casar para poder se dedicar totalmente à igreja. Eles vão criar o Tribunal do Santo Ofício. Todas as pessoas que negassem a fé católica ia ser julgada e condenada por esse tribunal. Então isso era para colocar medo também nas pessoas. Eles vão criar ordens católicas como os jesuítas, que eles queriam expandir a fé católica além da Europa. Então a Igreja Católica também faz a sua contra-reforma para tentar resolver toda a turbulência que havia acontecido. Então, através desses fatos, através de tudo isso, foi que teve início as outras religiões na Europa. Então deixa de existir somente a Igreja Católica, passa a existir a igreja daqueles que apoiavam as ideias de Lutero, daqueles que apoiavam as ideias de João Calvino. Na Inglaterra, a Igreja Anglicana. Então nós vimos como aconteceu a reforma protestante, a reforma religiosa, como que muda a vida religiosa das pessoas na Europa. Então foi isso, meus queridos, muito obrigado pela sua atenção, espero que você tenha entendido. Leia o capítulo, por favor, assistam vídeos, tudo para que você possa entender muito bem isso. Eu sei que muitas vezes eu falo meio atrapalhado, mas se você não entendeu, assista o vídeo de novo. Se não entender, assista de novo e assim por diante. Muito obrigado pela sua paciência e pela sua atenção. E piririm e pororom e um beijo a todos.